E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Coloque a sua mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Queridos, nós começamos a falar aqui sobre ventos do Espírito. Estamos há algumas semanas falando sobre avivamento, e vamos falar as próximas terças sobre avivamento, porque a nossa busca é pelo avivamento do Senhor sobre a sua igreja, sobre a nossa vida de modo particular, porque só uma igreja que experimenta avivamento pode conquistar território para Deus. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Estão? Amém? Estão me entendendo bem também? Eu vou falar bem devagar para vocês me entenderem. É o rosto de vocês que vai me dizer se vocês estão me entendendo, porque eu não estou me entendendo, tá? Mas eu vou me guiar por vocês aí. Nós temos uma expectativa de que haja um grande avivamento espiritual para a igreja antes que ocorra o arrebatamento dela e antes que Jesus volte para nos levar à sua glória eterna. No texto que eu li e eu expliquei de maneira mais minuciosa na terça-feira passada, Ezequiel está entre os cativos de Judá em Babilônia, e é lá que Ezequiel exerce e desenvolve o seu ministério profético. Esta semana eu estava conversando com um casal da nossa igreja, que todos os homens de Deus na Bíblia tiveram o seu quinhão, a sua porção de dor, de sofrimento e de provação. E aí eu fiz menção de dois homens de Deus e como eles viveram em ambientes socialmente extremamente diferentes, mas cada um teve o seu padecimento. Só para eu fazer menção de Ezequiel e você entender melhor. Por exemplo, eu disse àquele casal que Jeremias, segundo o historiador, Jeremias sofreu muito o desprezo da sua própria casa, o desprezo dos seus pais, o desprezo dos seus irmãos. E muito incrível como a história diz que Jeremias morreu sem crédito, ou seja, a nação de Israel e de Judá não acreditou no ministério de Jeremias, ele morreu sem ser acreditado. Por quê? Porque todos os profetas profetizavam paz e só Jeremias profetizava o cativeiro babilônico, e ele morreu antes que o cativeiro acontecesse. Então a sua palavra profética não foi crida. O historiador também diz que Jeremias morreu em estado de miséria, de pobreza absoluta. Já Ezequiel teve uma vida no tocante a isto bem diferente da vida de Jeremias. Ezequiel era de sangue nobre, que nasceu, cresceu e viveu no palácio, teve abundância econômica em todo o tempo do seu ministério e profetizou entre os desesperados que estavam cativos em Babilônia. Então Ezequiel teve uma vida legal, uma vida fácil, uma vida sem problema? Absolutamente não. Vou te dar um exemplo. Um dia Deus disse a Ezequiel assim: você vai profetizar sobre o cativeiro babilônico, você vai dizer a este povo o que eu vou fazer acerca deles. E sabe a mulher que você ama? Para confirmar
que o que eu estou colocando na tua boca é a minha palavra, você vai profetizar pela manhã, e à tarde a tua mulher vai morrer. A confirmação da palavra de Deus na boca de Ezequiel foi a morte da sua esposa no mesmo dia da sua profecia. É estranho isso. Outro dia o Senhor disse a Ezequiel: pega fezes de animais, fezes de cavalo, fezes de jumento, fezes de gado, cozinha com água, e você vai se alimentar dela durante 3 anos. Ezequiel era rico, tinha abundância, mas o Senhor manda ele comer sopa de fezes. Eu não vou usar o termo que, tá? Sopa de fezes. Para quê? Para dizer a Israel e a Judá: vocês vão comer pão de amargura, água de angústia, enquanto vocês estiverem no cativeiro. E quem vai ser usado para ser o tipo, o exemplo, o padrão do que vai acontecer é você, profeta. Por isso que Deus diz a Ezequiel 92 vezes: filho do homem, filho do homem, filho do homem. É uma forma de dizer a Ezequiel: não importa o quanto eu te use, não importa o quanto a glória eu manifeste na tua vida, você continua sendo filho do homem. Ou seja, não pensa de você mais do que você deve pensar, porque você é apenas filho do homem. O que eu quero dizer com isso é: não importa o quanto Deus te usa, não importa o quanto a glória de Deus se manifesta na tua vida, há uma porção, há um quinhão de desafios, de provações e até de angústias pelos quais você haverá de passar. Mas segura nessa, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Dá uma sacudidela no seu vizinho e fala com ele assim: você vai vencer, fica tranquilo. Você vai vencer, fica tranquilo. E neste texto, Ezequiel tem a visão da condição que Judá se encontrava aos olhos de Deus. Judá, aos olhos de Deus, era um vale de ossos secos. Eu expliquei isso aqui na terça-feira passada. Eles estavam em cativeiro babilônico e a nação inteira havia sido destruída politicamente, economicamente e, sobretudo, espiritualmente. O retrato real de Judá era de um vale de ossos. O Senhor ordena a Ezequiel profetizar ao vale de ossos, e ele diz que enquanto ele profetizava, houve um ruído forte, cada osso saiu do seu lugar, uniu-se ao seu osso e formou o esqueleto. E depois de formado o esqueleto, veio carne e músculos e pele sobre eles. Mas eu fiz uma observação terça-feira passada que eu vou repetir. Até então era um vale de ossos secos, e aí, por mais tenebroso que pareça ser, não cheira mal, porque é osso seco. Mas agora que veio carne e pele, mas não veio vida, portanto continuam mortos, deixa de ser um vale de ossos e passa a ser um vale de defuntos. E pelo menos na minha perspectiva, um vale de defuntos é mais aterrorizante que um vale de ossos. E além de ser aterrorizante, vai cheirar mal, porque vai entrar em estado de decomposição. Aí o Senhor diz a Ezequiel: profetiza aos 4 ventos, e diz-lhes: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E Ezequiel profetizou, ele diz, e quando ele profetizou, o Espírito veio. O versículo 10 diz que o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles. E diz o texto: e viveram, e se puseram de pé,
e era um exército grande, em extremo. Quando o Espírito entra em nós, as nossas fragilidades são transformadas em poder. Quando o Espírito entra em nós, as nossas fraquezas são transformadas em força. E aí eu falei semana passada sobre o primeiro vento, vento da restauração, porque é do querer de Deus nos restaurar. Não importa o estado no qual nos encontramos, é do querer de Deus restaurar o seu servo, restaurar o seu povo. O segundo vento que eu quero falar, porque do primeiro eu falei terça-feira passada, segundo vento que eu quero falar, e certamente não vou passar dele hoje por conta do horário, é vento da transformação. Vento da transformação. Nós não pregamos o evangelho que deixa o homem continuar do jeito que ele vivia antes de conhecer a graça de Deus. O evangelho que a igreja prega é o evangelho que transforma. Eu vou repetir porque certamente você não me ouviu. O evangelho que a igreja prega é o evangelho que transforma. Presta atenção. Se você está na igreja, participa dos cultos, das atividades da igreja, e ao longo da sua vida e declaração de fé, nada mudou na sua história, acredite, o evangelho não entrou ainda em você. Se o seu estado não muda, se o seu caráter não muda, se a sua personalidade não é tratada, se os seus vícios não estão sendo vencidos, se as suas fraquezas não estão sendo trabalhadas, acredite, o evangelho ainda não gerou nenhum efeito na sua vida. É impossível ter contato com o evangelho e ser hoje a mesma coisa que você era ontem e ser amanhã o mesmo que você foi hoje. O evangelho vai te confrontar, o evangelho vai te tratar, o evangelho vai te transformar, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, eu estava observando e fazendo alguns rabiscos para pontuar o que vai parecer apenas um trocadilho, mas existem na igreja, ou existem no mundo, 4 tipos de cristãos. Se você estiver anotando, anote aí. 4 tipos de cristãos. Primeiro, existem os cristãos deformados. Deformados. Quem são eles? São aqueles que já experimentaram a glória, já experimentaram a graça. Alguns já até pregaram o evangelho, evangelizaram, fizeram parte do coral, serviram a Deus, ganharam almas, mas deixaram o pecado se estabelecer em sua alma, se esqueceram da referência de Deus, do padrão de santidade, ignoraram as verdades bíblicas e por conta disso perderam a característica de Deus em sua vida. Deixou de ser igreja, apesar de às vezes estar na igreja. Perdeu a marca do evangelho, perdeu o reflexo da glória, deformou. Segundo tipo de cristão que nós encontramos no mundo são os cristãos conformados. Está muito bom assim. Eu participo do culto uma vez por mês na Santa Ceia. Eu falo línguas estranhas uma vez por ano no congresso Mais Jesus Intimidade. Eu sinto a presença de Deus de ano em ano, no dia que tem oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vou na igreja de quando em vez e até gosto da palavra e dos louvores. Ou seja, ele se conformou com o seu estado, ele se adequou ao seu estado, não quer crescer em graça e em conhecimento. Presta atenção, eu vou fazer um paralelo meio estranho. Tem muito cristão frequentando as igrejas
que estão mais ou menos com a natureza do sapo. Choveu, algumas poças de água se formaram nos cantos e recantos das ruas da cidade. O sapo se conforma com a poça d'água rasa, lamacenta e temporária, sob o risco de um motorista desatento passar por cima dele. Mas tem água, então ele fica lá. E às vezes barulha a noite inteira, porque afinal de contas ele está numa poça d'água. Mas existe crente que é como peixe, ele não sobrevive em poça d'água, precisa de água abundante, porque ele precisa mergulhar, conhecer mais, encontrar águas mais frescas, depois subir para encontrar águas mais mornas. De vez em quando ele salta fora da água para fazer o seu espetáculo e voltar para o seu habitat. Tem crentes que estão na igreja e se conformam com o culto frio. De vez em quando ele canta junto com o louvor, ele até gesticula e parece que está adorando, mas não sai daquilo ali a vida inteira, não cresce em poder, não cresce em comunhão, não cresce em intimidade, vai ficar velho, enferrujado na igreja e não desfrutou do que Deus tinha reservado para ele. Mas o cristão que saiu do estado de conformação não se contenta em viver a religião do enclausuramento. Ele vai mergulhar, vai crescer, e a unção de Deus vai se revelar sobre a sua vida sempre. Aleluia! Então existem os cristãos deformados, existem os cristãos conformados, existem os cristãos reformados. Tem gente que só viveu uma reforma. Vou dar um exemplo. Pega teu carro velho, chaparia enferrujada, farol quebrado e queimado, os 4 pneus estão lisos, o estepe está rasgado, motor está queimando óleo, chassi está empenado e o estofado está rasgado. Acabei com o carro agora, né? Você leva na oficina e diz para o chapista, faz ele ficar novo. O chapista restaura a chaparia, pinta, dá o polimento. Aí vem o camarada do estofado e troca o estofado, coloca até banco de couro, que é para ficar mais chique, restaura o painel, coloca 4 pneus novos e trocou os faróis. Aí você diz, estou de carro novo. Continua o motor queimando óleo e o chassi continuou empenado. Presta atenção, Deus não faz reforma na vida da gente. Diz aí para o teu vizinho, Deus não faz reforma na vida da gente. Você está na igreja, reformou a chaparia, melhorou a aparência, melhorou o jeito de se vestir, a sua vida econômica até melhorou também. Você canta e o povo se alegra, você prega e o povo até chora, mas o motor está queimando óleo, o coração continua mal e o caráter, o chassi continua empenado. Esta é a hora de experimentar vento de transformação na vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Qual é o quarto tipo então? Cristãos transformados. Eu disse um dia numa pregação, e quando terminou o culto, um eletricista veio me abordar, porque eu falei assim: irmãos, Deus não é eletricista, Deus não faz gambiarra. O eletricista achou que eu estava magoando a profissão dele, e ele disse: eu sou eletricista e não faço gambiarra. Eu disse: faz, é claro que você faz. Você está, eu falei com ele, vou dar um exemplo que é da minha vivência. Você está no meio de um culto,
e faltou energia na igreja. Se olha na janela, a rua tem culto, os vizinhos têm culto, na igreja não. Portanto, é um problema interno. Aí você descobre que foi um fio que partiu, que quebrou. O que é que você faz? Ele disse: descasco e emendo. O nome disso é o quê? Gambiarra. Porque não dá para resolver o problema em definitivo agora. Você toma uma providência imediata para dar uma solução definitiva depois. Ei, Deus não precisa fazer gambiarra. Deus não usa estepe na sua vida. Ele não fica colocando coisas provisórias na sua vida. A transformação que Deus opera em nós é permanente, processual, crescente e visível. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis, não vos adequeis, não vos torneis conformes a este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. E eu gosto desta menção de Paulo, porque para Paulo, e na linguagem de Paulo, a transformação não é uma operação exclusiva de Deus na minha vida. Paulo não diz seja transformado, ele diz transforme-se, transformai-vos. Ou seja, a operação da transformação ocorre a partir do momento que eu me disponho a ser transformado. E é muito interessante porque a forma como o apóstolo Paulo aplica o verbo no versículo 2 de Romanos, o tempo da conjugação verbal que ele utiliza ali é o chamado presente linear, que corresponde ao nosso gerúndio, ou ao gerúndio da nossa gramática, da língua portuguesa. Portanto, transformai-vos na linguagem de Paulo aqui é ação contínua. Ou seja, essa transformação da qual Paulo está falando não é algo que ocorre da noite para o dia, mas é algo que começa e continua diariamente. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: vai brilhando mais e mais, vai brilhando mais e mais. Alguém conversou comigo e disse que estava muito decepcionado com o evangelho e com a igreja, porque havia aceitado o evangelho acreditando que as pessoas que congregam nas igrejas são pessoas, eu vou usar um termo, quase perfeitas. Eu não esperei encontrar pessoas birrentas na igreja, me disse ela. Eu não esperei encontrar pessoas ciumentas na igreja, ela me disse, essa pessoa. Eu não esperei encontrar na igreja pessoas briguentas, gente cheio de probleminhas. Aí eu falei com ela: você de fato procurou o lugar errado, porque o único lugar no mundo onde as pessoas não têm defeito é no cemitério. Quando morre, era tão bonzinho, não é verdade? Não tem defeito. Enquanto está vivo, tem sempre alguém querendo pinchar, tem sempre alguém jogando lama na parede para manchar. Quando morre, até quem jogou lama quer lavar a parede. O que eu estava dizendo à pessoa é: a igreja é a composição de pessoas em processo de transformação. Vou repetir: a igreja é a composição de pessoas em processo de transformação.
provoca o seu vizinho e diz para ele assim: desculpa os transtornos, eu estou sendo transformado. Desculpa os transtornos, eu estou sendo transformado. Transformação é um processo gradual, gente. Deus está tratando com a gente. O vento da transformação está soprando em nossa vida todo dia. Tenha paciência, Ele vai mudar, ela vai mudar. O Senhor está trabalhando na vida do teu filho, está trabalhando na vida do teu cônjuge, na vida do teu pai. A mudança está acontecendo. Mas pastor, eu não estou vendo nada. É porque Deus não trabalha primeiro na fachada, Ele trabalha primeiro no alicerce. Os seres humanos primeiro trabalham a fachada, porque seres humanos vendem imagem. Deus não. Ele não está preocupado com a fachada, Ele está tratando o alicerce, a rede de esgoto, organizando a base. Quando a fachada chegar, é porque o interior já foi trabalhado na medida que o Senhor deseja. Aleluia! Dê chance a esta pessoa de mudar. O vento da transformação está trabalhando. O Espírito de Deus está tratando. Eu lembro que um dia, muitos anos atrás, eu preguei num culto de terça-feira sobre aperfeiçoando a santificação. Jones era bem pequeno, e quando eu preguei sobre aperfeiçoando a santificação, eu disse assim: irmãos, sabe quando acontece aquela coisa que você se irrita naturalmente? Eu dei até um exemplo, e vou dar um exemplo meu. Eu me irrito com muita facilidade se eu queimar a boca com café. Cara, me dá o café e eu levo para a boca pensando que ele está na medida, e está sapecando, e a pele do céu da boca desce junto. Já foi. Eu preciso muito do Espírito da graça nessas horas, porque para eu perder assim a paciência, fica muito à flor da pele. E eu disse: quando isso acontece, Deus está aperfeiçoando a tua santidade. Ok, na terça-feira seguinte eu preguei outra mensagem, e depois do culto estava indo para casa. Jones estava comigo, pequeno, no banco de trás, e num dos quebra-molas dessa cidade, um camarada numa caminhonete saltou a lombada e caiu em cima do meu carro. Parece que ele queria fazer aquele sistema de motocross. Ele saltou a lombada, caiu em cima do meu carro. Primeiro eu chamei por Jones, afinal de contas ele estava no banco de trás, e eu chamei 3 vezes e Jones não respondeu. A 4ª vez que eu chamei já foi aquele chamado desesperado. Quando eu chamei, eu não sei como, Jones me apareceu no banco da frente e fez assim: eu estou bem, pai. Ok, desci do carro. Quando eu desci do carro e eu olhei a caminhonete D20 do camarada pendurada no meu, irmão, aquele Josué que tinha morrido, sido sepultado a 70 palmos, esse troço se mexeu, me deu um estado de nervo. Aí quando eu estou em pé, o cara desce do carro e faz assim, ó, e eu não pago nada. O cara estava bêbado. Eu fui em direção a ele, mas eu fui. Quando eu fui chegando perto dele, Jones apareceu na janela do carro e fez assim: pai, aperfeiçoa a santidade. Foi um freio, foi como uma trava de mão puxada em alta velocidade. Foi a oportunidade que Deus estava me dando de aperfeiçoar, de melhorar. Sabe aquele troço que te chateou hoje? Deus te deu uma chance de aperfeiçoar a santidade. Deus está usando lixas, segura essa, porque essa é ruim para valer. Essas provações, transtornos, chateações que você passa, são lixas que Deus usa para aparelhar,
para arestar o vaso. Então, reclama não, porque Deus está apenas utilizando uma situação para melhorar você. Aleluia. E se você demora de perceber isso, se você demora de perceber isso, a lixa trabalha muito mais. Quando eu era menino, os meus pais pastorearam uma cidade que tinha olarias, e eu ia muito nas olarias brincar de lama. O termo era esse, brincar de lama, porque o oleiro cavava um buraco no quintal dele, no terreno da olaria, e ele fazia um montão de barro e enchia de água para amolecer o barro. E quando ele ia trabalhar aquele barro, ele chamava a gente, as crianças, para brincar pulando no barro, amassando. E eu amava aquilo. Minha mãe é que ficava num estado que só misericórdia, porque eu chegava em casa com a roupa daquele jeito. Às vezes eu saía da escola e nem ia para casa, já passava na olaria para brincar de barro. Então imagina a farda. E não tinha duas fardas, só tinha uma. Hoje os meninos são chiques, tem duas. Só tinha uma, sujou, amanhã está comprometido. E na minha época, não sei como é hoje, não entrava na escola se não estivesse com a farda. Então minha mãe se via num estado de dificuldade. Eu brincava de barro, de lama. Não vou descrever o processo do vaso, porque não dá tempo. Mas há uns 5, 6 anos atrás eu fui convidado para pregar naquela cidade. Os meus pais passaram por muita luta ali, e aquela igreja resolveu que gostaria que eu fosse ministrar lá, para honrar a minha família, eu estando numa visita pastoral, e eu fui. E no final do dia eu lembrei daquele oleiro e perguntei se ele ainda estava vivo, e me disseram que estava, e eu fui visitar o oleiro. E quando estávamos conversando, me apresentei, óbvio, ele não lembrava mais de mim. Eu perguntei para ele, eu tenho uma curiosidade. Qual? Quando o senhor coloca o vaso na fornalha para queimar o barro, para cozer o barro, como é que o senhor sabe que já queimou o suficiente? Porque se passar do ponto, vira cinza. Ele disse, é fácil, vem cá que eu estou com um no forno. E me levou lá. E quando chegou, ele destampou o forno. Eu vi o vaso lá em pé. Ele pegou um instrumento tipo uma pá, encaixou debaixo do vaso e trouxe o vaso. Aí ele pegou um instrumento de metal, e disse, é muito simples você saber quando o barro já está pronto. E ele foi e bateu na borda do vaso, por dentro. E ele disse, quando eu bato e a pancada é fofa, fechada, sem eco, é porque o barro ainda está cru. Quando eu bato e ecoa dentro do vaso, ele ainda falou assim, para mim é uma melodia. Quando ele bate e ouve o eco da pancada no interior do vaso, é porque já está no ponto. Aí ele disse, de vez em quando eu tiro o vaso de dentro do forno e bato para ver se já está bom. Quando eu saí da olaria, eu comecei a conversar com Jesus, e eu disse, entendi, Jeová, entendi, eu de fato entendi. Toda provação que você passa tem dia de refrigério, tem ou não tem? Você está numa luta acirrada do cão, mas tem um dia que tudo se normaliza, que você diz assim, alguma coisa está diferente, será que eu vou morrer? É ou não é? Fala a verdade. Normaliza. Aí eu entendi que esse dia do refrigério é o dia que o oleiro te tira do forno para descobrir se o barro já está pronto. Aí quando ele tira você do forno, ele dá uma pancadinha, você está rabugento, murmurador, impaciente. O oleiro diz, ainda está cru, devolve para a fornalha. Mas quando o oleiro dá aquela pancadinha no dia do alívio, e você diz assim, graças dou por esta vida, o oleiro diz, opa,
Vem cantar louvores ao Senhor. Está no meio da provação, é só um dia de alívio, mas você conseguiu cantar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. O oleiro te deu uma chance de você louvar em vez de murmurar, de você adorar em vez de reclamar. Mas como você reclama demais, você é rabugento demais, aí o oleiro diz assim: coloca no forno mais um pouquinho, porque precisa assar mais um pouco. Então aprende hoje à noite, eu paro. Em vez de murmurar, canta. Em vez de reclamar, louva. Em vez de falar mal, abençoa. Em vez de praguejar, profetiza. Deus está transformando a sua vida para a glória do seu nome. Vou terminar com duas referências. Paulo diz em Filipenses 1:6: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: você está sendo aperfeiçoado. Eu conheço gente que aceita Jesus como Salvador e de repente some da igreja. De vez em quando eu me deparo com alguém assim. Outro dia eu me encontrei com alguém num restaurante, e eu levantei da minha mesa e fui inconveniente o suficiente para interromper o almoço daquele senhor, e disse para ele: você sumiu, eu não te vi mais. Aí ele diz assim: ô pastor, eu fiquei com vergonha. Eu disse: de quê? Porque o senhor sabe, a gente não consegue resolver tudo de vez, não consegue vencer tudo de vez. E aí eu percebi que eu não estava pronto para ser crente, e fiquei com vergonha de ir para a igreja. Eu disse: por quê? Mas como assim? Em suma, eu cometi um deslize, e no deslize senti vergonha. O diabo é um infeliz. Quando você peca, ele diz assim: você não é digno de ser crente porque você pecou. Você comete uma falha, o diabo diz assim: não volta mais para a igreja, porque você fez uma besteira, as pessoas vão ficar olhando para a tua cara. Ei, não desanima porque você falhou. Não desanima porque você pecou. Estou dizendo para quem está aqui, e estou dizendo para quem está em casa, que vem para o próximo culto porque não veio, porque está com vergonha. O Espírito Santo te faz entender nesta noite que Deus não espere que você não peca. Deus não espera que você não peque. Deus espera que você não se torne escravo do pecado. Deus espera que apesar da queda você se levante, que apesar do deslize você se agarre a Ele, que apesar da fraqueza você confie nele. Você está em processo de transformação. Nesse processo você vai ter tropeços. Nesse processo você vai bater a cabeça de vez em quando. Nesse processo você vai se decepcionar com você mesmo, de quando em vez. Mas olha para mim, Deus nunca se decepcionará com você. Vou repetir porque ninguém entendeu. Deus nunca se decepcionará com você. Nunca. Nem quando eu faço uma besteira. Uma irmã chegou no gabinete e me trouxe o cartão de membro, e disse: vim lhe dizer que não sou mais crente, mas como eu gosto, aquelas irmãs assim, bem arrojadas, como eu gosto de resolver minhas coisas olho no olho, eu vim lhe avisar e está aqui meu cartão. Ela colocou em cima da mesa, e eu falei com ela assim: e por que a irmã não quer mais ser crente? Deus lhe decepcionou? Deus lhe decepcionou? Ela disse: não, pastor, Deus nunca me decepcionaria. Eu falei: então se Deus não te decepcionou, por que você não quer mais andar com Ele? Ela disse: não, eu não estou deixando de andar com Deus, estou deixando de ser crente. Disse: ok. Quem te decepcionou? Jesus? Não, 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 não. Eu é quem decepcionei a Deus, ela disse. Quando ela disse isso, eu levantei, peguei o cartão com uma mão e com a outra estendi e falei com ela: parabéns,
Ela olhou para mim e fez: não entendi. Eu disse: parabéns. Não entendi, pastor, o senhor está me ironizando? Não, estou lhe parabenizando. A senhora conseguiu decepcionar Deus. Isso é uma proeza. Até Deus deve estar admirado. Então parabéns. Não entendi, pastor. Eu disse: irmã, deixa eu te explicar um negócio. Eu decepciono alguém quando este alguém espera algo de mim e eu faço o inverso. Sim ou não? Sim. Isso acontece, que Deus é onisciente. Isso significa que Deus sabe exatamente o que eu vou fazer antes que eu faça. O que significa que quando eu faço, Deus já viu eu fazendo. De modo que a única maneira de eu decepcionar Deus é eu ser tão rápido que eu vou fazer antes que a onisciência de Deus perceba, para que eu possa surpreendê-lo. A senhora conseguiu. Quando eu disse isso, ela falou assim: eu nunca tinha pensado nisso. Falei: irmã, presta atenção numa coisa. Deus é Deus. Deus é sublime. Deus é soberano. Ele não se decepciona. Quando você cai, Deus já tinha visto a tua queda. Quando você erra, Deus já tinha visto o teu erro. Aí ela falou: então por que Deus não me livrou? Eu disse: porque Deus espera que você atente para os sinais que Ele está te dando, a fim de te livrar do laço. 1 Samuel 2,9 diz que o Senhor guarda os pés dos seus santos, para que eles não escorreguem no caminho. Quando você ignora os sinais, você falha. Mas Deus nunca abrirá mão de você. Não sinta vergonha de Deus ou da igreja porque você falhou. Renda-se a Ele. Você está em processo de transformação. Provoca teu vizinho e diz para ele: você vai chegar lá. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Você vai chegar lá. O Senhor vai te levar ao patamar que Ele deseja, mas deixa o vento da transformação soprar na sua vida. O problema é que tem pessoas que vêm para a igreja e vão embora e nunca sentem o Espírito Santo operando transformação neles. Tem gente que pensa que igreja, que culto é como festa de aniversário, vai só para comer jujuba, não muda nunca, porque é só festinha. Poderoso Deus quer mudar o nosso coração e a nossa estrutura. Ele quer trabalhar em nós. Ei, chega de brincar de ser crente. Chega de ir para a igreja só como para efeito social, cumprir a agenda. Alguma coisa tem que mudar em nós. Alguma coisa tem que alterar em nossa estrutura. O Senhor quer trabalhar em você. Ore comigo e diz para o Senhor: me transforma, me muda, trabalha a minha natureza, trabalha a minha personalidade, trabalha o meu caráter. Pede isso ao Senhor, porque Ele faz. Comece a se observar. Ele vai agir na sua vida de maneira gloriosa e poderosa. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada. O Teu Espírito tem liberdade de agir em nós. Senhor, quebranta-nos. Invade, o Senhor pode invadir. Invade o mais íntimo do nosso ser e nos muda. Nos muda. Que o poder do Evangelho gere em nós a mudança proposta.
pelo Senhor. Que o poder do Evangelho nos confronte para uma vida nova. Existem batalhas interiores em cada pessoa aqui nesta noite. E muitas vezes, Senhor, nós estamos perdendo para nós mesmos. Nas nossas guerras e conflitos interiores, não estamos conseguindo lidar com a nossa própria natureza, personalidade, estrutura e caráter. Mas o Espírito da graça pode soprar vento de transformação e fazer mudanças em nós, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Muda-nos. Se for possível, ore rapidinho pela pessoa que está do seu lado. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelos seus filhos. Ore pelas pessoas do seu convívio, aquela pessoa que você lembrou agora. Pode ser que na sua vida tenha alguém que é intragável e você até evita estar no mesmo ambiente. Comece a orar agora por esta pessoa e diz: Senhor, transforma, transforma.